Ok, pessoal, então esse nosso vídeo agora, nós vamos complementar o vídeo anterior que a gente falou sobre a prece, tá? Sobre a transmissão do pensamento. Agora a gente traz esse vídeo aqui falando sobre a eficácia da prece, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente faz uma pequena abordagem aí para saber os pontos principais, na verdade, né, um resuminho que tornam a prece mais eficaz, ok? Então acompanhe aí conosco, tá bem? Então, pessoal, nós estamos aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Onde a gente vai acompanhar aqui, ó, pedir e obtereis, certo? Então a gente vai baixar um pouquinho aqui, ó, e vamos chegar aqui onde é o nosso estudo. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas. Então, isso está lá em Mateus 6:5 a 8, né? E os pontos principais aqui é o seguinte, ó, orar em segredo, não pedir muito na prece, não é? Estamos falando da prece, conforme o outro vídeo que a gente já publicou. Então, orar em segredo é um momento só nosso, junto com Deus, junto com Jesus, com os nossos protetores, não é? Então, sem buscar a evidência, sem buscar se sobressair. Então, por que Jesus colocou isso? Porque os hipócritas, conforme assim ele dizia, né, os publicanos adoravam rezar em público, não é? Então ele fala aqui, a orientação, reza em segredo, faz a prece em segredo, e não pedir muito, aquelas preces que só se pede sem parar, não é? A gente não deve fazer isso aí. E outra coisa, o perdão é necessário. Se a gente tem algum problema, alguma dificuldade com algum irmão, com alguém que a gente está magoado, está ressentido, que nos machucou, que nos feriu, é necessário a gente primeiro perdoar essa pessoa. Porque como é que a gente vai pedir perdão pelas nossas faltas? E todos nós temos faltas, temos erros, não é? E para isso é que serve a prece, ela é um lenitivo que vai expurgar a culpa que a gente carrega. Mas como que a gente vai se dar esse direito de pedir esse perdão se a gente não perdoa aquele que nos ofendeu, que nos machucou, que nos magoou, que nos feriu, etc. Não é? Então, primeira coisa, orar em segredo, não pedir muito, não fazer da prece uma súmula pedinte, não é? E perdoar aquele que nos ofendeu para que a gente possa realmente pedir perdão para nós, para os nossos erros, certo? Bom, aqui mais uma vez o item 4 aqui do Evangelho, ó, dentro desse capítulo 27, vai resumir aqui então, ó, não buscar evidência, não é? Que é por isso ele pede para a gente orar em segredo, né? Sozinho, afastado, etc. Não é? Não orar muito, não tornar a prece uma novela, vamos dizer assim, né? Perdoar e ter humildade. Ó. Ter humildade significa o quê? A gente não ficar evidenciando aquilo que a gente acha que é bom em nós, para Jesus, para Deus, porque Ele sabe, Jesus sabe, Deus sabe das nossas qualidades. Não precisa a gente ficar se justificando através dos nossos pontos positivos, não é? Para se colocar em evidência. Então a gente evita isso aí. Daí vem a eficácia da prece. Ó. A gente precisa entender aqui qual é a eficácia da prece. Então é aqui, ó, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então a gente precisa ter fé, ter confiança, acreditar realmente que a gente vai receber aquilo que a gente gostaria, que a gente está buscando, não é? Então é preciso ter muita fé. Então nesse ponto aqui, ó, algumas pessoas muitas vezes questionam, né, se ao ser atendidos, se a gente for atendido nas nossas preces, se não estaríamos quebrando as leis naturais, se Deus não estaria quebrando as leis naturais, e que são naturais e imutáveis, né? Na verdade não. Aqui a gente vai até colocar aqui, ó, vamos chamar a atenção, leis naturais e imutáveis, ó, certo? Então não estaria quebrando. Jesus, quando nos atende nas nossas preces, os bons espíritos, Deus, através dos bons espíritos, nos responde, não significa que esteja quebrando essas leis naturais, como alguns em algum momento pensaram assim. E por que não? Ó? Aí a gente vai entender. Ó. Se Deus nos proveu de razão, não é? De inteligência e de vontade,
por que a gente não vai usar isso aí, não é? Então a gente precisa usar a razão, a inteligência, a nossa vontade e o nosso agir, a nossa ação. Então aqui quando se fala das leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, é preciso entender que Deus nos proveu aqui, Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que o homem deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo? Claro que não. Então se nós temos a razão, nós temos a inteligência, nós temos vontade, por que nós não vamos agir, não é? Para mudar alguma circunstância? Então, a partir daí, a gente pode alterar muito as nossas dificuldades, vencer os momentos de adversidade, vencer as dificuldades, mesmo que elas nos pareçam muitas vezes impostas pelas leis divinas, pelas leis naturais imutáveis. Nós temos o livre-arbítrio e é preciso utilizá-lo com o quê? Com razão, aqui, utilizando a razão, utilizando a inteligência, a vontade e nos colocando, acima de tudo, em ação, para mudarmos o nosso contexto, muitas vezes negativo. E tudo isso, somado junto com uma vontade, um desejo, uma força na nossa prece, vai nos ajudar, com certeza. E Jesus, os protetores, Deus, sempre estarão ao nosso lado à medida que nós fizermos a nossa parte. Eles vão nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não pode ficar somente rezando, pedindo, orando demais, sem agir. Então, para isso é preciso utilizar o racional, a nossa mente racional, a nossa razão, entender o que está errado e nos colocarmos em ação para corrigirmos o problema, para sairmos da dificuldade. Paralelamente a isso, utilizando a prece como um lenitivo, um bálsamo que vai nos fortalecer, que vai nos trazer discernimento, lucidez muitas vezes, na grande maioria das vezes, para a gente encontrar as respostas, a saída para aquela situação adversa em que a gente muitas vezes está, não é? Então, fica aqui o nosso estudo a respeito da prece, complementando o primeiro vídeo que a gente já fez, não é? Falando da transmissão do pensamento, ok?